temos uma família, não pagamos por ela. E quando se encara em todas as monarquias europeias atuais, democráticas e civilizadas, a continuidade dinástica, o que se está a dizer é que tem-se ali um bem, um património que tem valor e por isso é que é aceito pela população, mostram as sondagens de opinião na Suécia, na Espanha, mas tem que depois ser visto concretamente. No caso português, e para terminar esta minha primeira intervenção, eu creio que estamos aqui hoje não é por curiosidades históricas do que se passou há 100 anos, mas é sim para dizer porque é que hoje em dia se fala cada vez mais do elemento monárquico. Porque é que, havendo uma formação da vontade política através dos partidos, e muito bem, e que é muito estável, em termos europeus, a repartição pelos principais partidos do arco parlamentar, havendo programas entre os quais os portugueses podem escolher, havendo líderes sobre os quais se pronunciam e que dentro do sistema partidário podem mudar, porque é que vão aparecendo movimentos cívicos, e eles estão a aparecer, novos partidos, tensões dentro dos partidos existentes e a certa altura, no meio de todas estas novas oportunidades de cidadania que surgem, surge a ideia da monarquia. Porquê? Quanto a mim, porque as pessoas estão à espera de um sinal, não para fazer coisas românticas, de mudar de sociedade, muito menos regressar ao passado, e muito menos pôr em causa a democracia. Isso é preciso que se diga. Então? Há uma certa... Mas sim, para dizer que esse bem que não tem preço, essa herança que vem dos reis de Portugal e que hoje são representados, penso que dignamente, é o que diz a opinião pública, porque há uma sondagem muito grande entre aqueles que se dizem diretamente monárquicos, que é 12, 15, 17, 19%, e aqueles que aceitam uma simpatia, por exemplo, do Dom Duarte, que às vezes sobe muito, até 40, 50% da população. Há essa diferença e isso significa que as pessoas estão à espera não de que haja um sebastianismo, não estamos aqui divididos. O país não se divide entre monárquicos e republicanos. O país divide-se entre pessoas que acreditam que é preciso enfrentar as atuais crises com uma renovação da formação da vontade política, com formas de responder, talvez até com um pacto de regime, quando nós nos aproximamos da falta de maiorias absolutas, com um pacto de regime em que o sinal monárquico é muito importante. Rui Tavares. Pode pôr-se de pé, fica melhor para... Bem, boa noite, para muito obrigado. Eu creio que ainda bem que saímos rapidamente de um debate comparativo entre repúblicas más como Cuba e monarquias, que também as há más, como a Arábia Saudita. Ou seja, não faz sentido, ambos os lados aqui discutem monarquias democráticas, repúblicas democráticas. E quando muito o que nos pode interessar é o que é mais democrático, comparando estes dois regimes. Da mesma forma, eu creio que devemos abandonar rapidamente uma falácia que é a dos graus de desenvolvimento de monarquias e repúblicas. Não está em causa, evidentemente, que, para usar um termo muito prosaico, que a Suécia ou a Noruega estejam melhor do que Portugal, economicamente, em termos de índice de desenvolvimento humano ou social. Bem, a questão é se em 1910 não estavam já muito melhor do que Portugal, se não eram países praticamente com analfabetismo residual já no século XVIII. Portanto, acha que não tem nada a ver com o regime da monarquia? Não, e de certa forma até dignifica pouco este debate, que é um debate filosófico e político também. Ou seja, não estamos a discutir a essência da justiça de um regime por causa de mais uns euros ou menos no PIB per capita. Estamos a discutir um regime que, na sua essência, deve ser justo, que politicamente deve ser... E promover a felicidade dos cidadãos em última análise, não é? Promover a felicidade dos cidadãos e que ainda deve inspirar os cidadãos, deve imbuir os cidadãos de ideais de justiça e de ideais de serviço ao próprio país. E, portanto, isso, desde logo, passa por uma certa influência que eu diria até tem a ver com a própria compreensibilidade do regime republicano. É compreensível às pessoas que a pessoa que representa o Estado seja eleita e que essa eleição possa ser reiterada, mas que haja um limite também para essa eleição. E não é uma tradição recente. Quer dizer, é uma tradição que vem da antiguidade clássica e também, e além disso, inspira mesmo pela própria beleza da ideia, saber que, como tivemos quatro presidentes desde que temos democracia em Portugal eleitos, que um possa ser do Algarve e outro possa ser da Beira, como antes tivemos presidentes açorianos, ou que um presidente possa ser uma mulher que esteja a ouvir agora, uma jovem dos mulher, partidos políticos, que não houver problema nisso. para poder ter uma rainha mulher ainda vão ter que mudar a Constituição, ou que possa ser um jovem dos subúrbios de Lisboa, ou de Trás-os-Montes. Mesmo que emanem dos partidos políticos, que é isso que está em causa, não é? Não tem que emanar dos partidos políticos, a Constituição não exige isso em lado nenhum, mas que a prática tenha sido essa não quer dizer que vá ser essa para sempre. Aliás, já houve ocasiões em que os partidos políticos pretenderam ir buscar candidatos presidenciais à sociedade civil. Isso pode vir a acontecer de outras vezes. O que interessa é que podemos
cumprindo com determinadas condições de idade, de proposta de candidatura, podemos, qualquer português pode. E isso é uma coisa que a República pode dizer por si e que a monarquia não pode. Ou seja, respondendo à pergunta que o Dr. Paulo Teixeira Pente fez, ou ao desafio que ele fez, que ninguém tem legitimidade para decidir em nome do povo para todo o sempre, eu concordo com isto, é verdade. Resta saber qual é o regime que garante melhor isso. Do meu ponto de vista, claramente é a República. Portanto, está aberta que haja uma alteração constitucional de forma a que possa haver um referendo mais tarde ou mais cedo? Isso a mim não me incomoda absolutamente nada. Aliás, também poderíamos responder a isso. Há casos em que alguns países fizeram regimes, referendos para o seu regime. Há o caso brasileiro, inclusive, aí no caso, se voltasse à monarquia, voltaria a uma monarquia da dinastia de Bragança. Eu não sei se aqui do lado monárquico da sala alguém se lembra do resultado, mas creio que a monarquia não chegou aos 5% nesse referendo. Mas, além disso, os monárquicos portugueses apresentam a sua ideia regularmente a eleições. Desde 74, há um partido monárquico, poderia haver mais do que um, e o que nós vimos, que os monárquicos portugueses com a apresentação, não se vêem nesse partido, mas já vamos falar disso. Este é um teste interessante. O que nós vemos é que o partido monárquico que se apresenta às eleições, quando tinha um programa mais amplo do que unicamente o regime, quando tinha um programa que era municipalista, até inovador do ponto de vista da ecologia, do território, e em grande parte devido à obra do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, tinha votações muito maiores. E hoje em dia, quando se concentrou praticamente só em defender o regime monárquico e nada mais, tem votações que são residuais. Portanto, não é verdade dizer que a monarquia também não tenha sido já julgada pelas urnas, pelos portugueses. Foi, e foi de uma forma que eu acho que se pode dizer que é enfática. Na segunda parte do Prós e Contras, vamos continuar a aprofundar estas diferenças entre monarquia e república. Voltamos já para ouvir mais testemunhos e outras ideias.